eu queria fazer um vídeo antes de dormir e não sabia muito bem sobre o que fazer e ainda acho que não sei, mas pensei em fazer sem ter certeza, trazendo justamente uma coisa que eu falei esses dias, conversando com um amigo que eu falei, mas é claro que eu posso estar errada. E eu gostei muito dessa frase e fiquei pensando como eu a cada tanto me lembro que existem muito mais coisas que eu não sei do que coisas que eu sei. Existem muito mais coisas que eu não sei do que coisas que eu sei. Na vastidão de conhecimento que existe. E é assim para todo mundo. E é útil que a gente lembre que existe muito mais que a gente não sabe do que a gente sabe, para que a gente esteja, para que a gente tenha uma abertura de estar errado, de não saber o suficiente, de ter percepções e visões que estão equivocadas. E isso não nos torna menos inteligentes. Tá errado ter visões que estão equivocadas. Eu acho que um sinal de menor inteligência seria justamente se fixar que tudo que a gente sabe está certo, esquecendo de algo que é um fato, de que existem muito mais coisas que a gente não sabe do que a gente sabe. E como existe muito mais que a gente não sabe, não tem como tudo que a gente sabe tá certo. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Então só faz sentido que diversas coisas que a gente pensa e que a gente acredita estejam erradas. E aí é útil que a gente revisite noções que a gente tem, ideias que a gente tem, crenças que a gente tem. E é útil que a gente esteja aberto a talvez estar errado sobre essas ideias e essas visões. E é doloroso perceber que a gente pode estar errado e às vezes ter crenças fortes, perspectivas conectadas com diversas ideias que fazem ser um espaço mental muito grande nosso. Tá. A gente pode ter perspectivas que estão equivocadas, que estão conectadas com muitas ideias no nosso espaço mental. E se a gente descobre que essa perspectiva não era a perspectiva mais adequada, todas as ideias que se conectam com ela também entram num momento de desequilíbrio, de buscar se reajustarem para a nova perspectiva que a gente passa a ter. E aí ter ideias morrerem. Ideias morrem, ideias morrem. Ter ideias morrerem pode ser doloroso. E é difícil, acho que vale a pena pensar se é fácil ou se é difícil a gente mudar de ideia, mudar as crenças que a gente tem, mudar coisas que a gente acredita. E mesmo que seja difícil, se pode ter uma utilidade, e a utilidade que pode ter, eu acho que é que se a nossa vida não tá 100% da maneira que a gente gostaria,
isso provavelmente é um sinal de que se houvesse mais transformação da nossa parte, as coisas poderiam estar melhores. E é um sinal de que a gente provavelmente está ignorante no sentido de faltar conhecimento, a gente provavelmente está cego para essas coisas nas quais a gente poderia se transformar, para que a nossa vida tivesse obtendo resultados mais próximos daqueles que a gente mesmo gostaria de ter. Não precisa ser nos padrões de terceiros, mas de acordo com a própria vida que a gente gostaria de ter. A gente está tendo essa vida que a gente gostaria 100% o tempo inteiro? E se a gente não tá, e eu entendo que a maioria das pessoas não tá, mesmo pessoas com a vida muito boa, geralmente tendem a ver coisas que a gente gostaria que ainda não estão acontecendo. E aí, então, a utilidade de pensar que se a gente se transformar um pouco, as probabilidades de que o que a gente quer que aconteça venha acontecer aumentam. E que transformações podem ser essas? Vai mudar de pessoa para pessoa, né? Cada um é cada um. Mas para que a gente possa se dar de conta de que coisas são essas que a gente pode mudar e depois então caminhar em direção a fazer tais mudanças, eu acho que um passo importante é ter essa abertura inicial de saber que a gente pode estar errado. E não só talvez eu esteja errado, mas confiantemente ter certeza de que a gente pode estar errado. A gente pode estar errado. Não teria porquê, né, que algum de nós seja o indivíduo iluminado com toda a sabedoria do universo e o conhecimento. E se não somos, se somos seres humanos com um conhecimento limitado, até pelo tempo limitado que a gente tem aqui na Terra e considerando a vastidão de conhecimento que existe, o mais lógico é que a gente esteja errado em diversas das nossas ideias e perspectivas. E acho que tem até um certo otimismo nisso de reconhecer posso estar errado, porque se a gente reconhece que a gente pode estar errado, a gente tem essa abertura para fazer contato com novas ideias, para quando a gente ouvir pensamentos diferentes, ler ou encontrar, não negar 100% com a crença de que não tem chance alguma de que a nossa visão esteja errada porque a gente viu de todas as formas. Se a gente mudar essa perspectiva e ouvir umas ideias muito diferentes, e ouvir umas perspectivas muito diferentes, mas pensar, por mais absurdo que me pareça, e por mais que eu acho que tá errado, que não faz sentido, existe a possibilidade de que eu esteja errado. E de que essa outra ideia faça mais sentido. Ou alguma outra. Acho que essa é a reflexão da noite. Eu tava conversando com um amigo, assim, e aí eu falei isso. E ter esse pensamento, acho, me ajuda a aprender coisas novas. E acho que era isso que eu pensei em falar hoje. E não tava com toda certeza
com muita certeza do que eu ia falar. Mas testando aqui, mesmo assim. Mesmo podendo estar errada. Beijo, um abraço e uma boa noite.